Bom dia, despertando com Dharma, iniciando quarta-feira. Bom dia, Mauro. Eu li rapidinho lá o que tu me mandou no WhatsApp, bem aquilo mesmo. Oi, Karim. É esse ciclo aí de nascimento, morte, realizações, sofrimento. Oi, Úrsula. Oi, Lucelena. Bom dia, Isis. Bom dia, Rúbia. Oi, Maria. Essa música é a Letrux. Oi, Luciana. Oi, Laura, tudo bem? E ela... aqui tem uma galera com ela, Maria Gadu, não sei mais quem. E bom dia, Silvia. Oi, Carolina. E essa música, na verdade, é do Erasmo Carlos, Gente Aberta, mas é a Letrux que está interpretando. Tudo bem com todos vocês? Acho bacana essas roupagens novas que dão as músicas, assim. E é isso aí, vamos tirar para não sermos cortados. Então, bom dia a todos, a todas, e vamos começar nosso Despertando com Dharma. A gente está indo para a finaleira desse livro aqui. E hoje a gente vai começar o capítulo 14. Eu pulei duas páginas ali porque ele ia introduzir uma meditação sobre a raiva, mas eu acho que não é produtivo assim, para essa hora da manhã trabalhar isso. E aí então eu preferi não fazer. É bem democrático isso aqui. Não, acho que não é. Para essa hora da manhã, vamos começar bem, vamos de boa, assim. Então, para quem tem um livro, pode praticar, mas... E o ideal é ter alguém, né, que conduza isso também, enfim. Karin, já está indo, já está para o final mesmo. Acho que mais uns dias ali. A semana que vem termina, com certeza. Daí eu dou aquela pausa, vou ver o que a gente vai fazer. Estou com uma ideia de um ali, mas vamos dar uma pausinha, assim, dar aquele... Senão vocês enjoam na minha cara, né, tia? Aí não tem graça. Como lidar com a ansiedade e reforçar o amor próprio? É uma pergunta que todo mundo se faz. Como lidar com a ansiedade? Alguém sabe como lidar com a ansiedade aí? Quem sabe levanta a mão. Quem sabe lidar e reforçar o amor próprio, então? Estima-se que ao longo da vida, pelo menos 1 em cada 4 norte-americanos, isso há 20 anos atrás, agora acho que é bem mais, né, irá sofrer de uma ansiedade ou preocupação de intensidade debilitante. Aqui o Brasil é considerado o país, isso de agora, assim, acho que 2019, 2020 saiu essa pesquisa, se não me engano. É considerado o primeiro ou o segundo país com casos de mais ansiedade do planeta. Como é que pode, né? Por quê, né? Por que essa característica? Por isso que tá tão forte assim essa busca pela meditação, por terapias holísticas, né? E as pessoas ainda têm muito preconceito com isso, olham para essas coisas como sendo algo que não é validado, né? E é preciso uma validação, para nós ocidentais, é incrível que precisa uma validação científica para as coisas serem aprováveis, assim, serem justificadas. E por um certo modo é bom, é muito bom, falo isso, mas é importante que haja mais para saberem que é real, que isso tem validação, que funciona e tudo mais, né? Para nós é excelente isso que acontece. E aí a busca agora então por essas terapias que não são alternativas. Elas não são alternativas, não é um caso que tu procura porque não está dando certo a alopático, alguma coisa assim. Elas são as terapias. Pode fazer uma escolha. E com toda certeza absoluta, em muitos casos, ouçam bem o que eu vou dizer, não levem ao pé da letra, em muitos casos evita que tu tome
algum tipo de medicamento, em muitos casos, na grande maioria. Mas é preciso um acompanhamento médico, observar cada caso é um caso, mas em muitos casos sim. Tá? E as pessoas preferem o quê? Simplesmente tomar um remédio, porque já imediatamente parece que resolve. Mas por que essa pressa em resolver? Daí sente uma dor de cabeça. Sinta dor de cabeça, gente. É só uma dor de cabeça. Daí tu começa a tomar água, observa o que causou aquela dor de cabeça, às vezes uma preocupação, muda o ambiente, muda a tua alimentação, faz uma prática. É que o caminho é um pouco mais longo, mas tu acostuma isso, tu vai ver que daqui a pouco nem chega essa dor de cabeça, porque tu já tem uma alimentação saudável, tem uma prática saudável, tem hábitos saudáveis, tem fala saudável, pensamento saudável, ação de corpo saudável, 3 dos 8 caminhos, do 8 caminho óctuplo. Isso tudo evita com que tu tenha dores de cabeça. Entende? E aí as pessoas buscam um remédio imediatamente. Eu não dormi, daí toma um remédio. Qual é o problema de não dormir? Muitas noites eu não durmo. Aí tu lida com aquilo no outro dia, como tu vai estar, tu é aquela pessoa que não dorme. Mas as pessoas precisam mascarar. E é interessante, porque o dormir é uma coisa que as pessoas não conseguem lidar com a sua mente enquanto dorme, né? Enquanto está durante a noite, mas é a mesma mente. É a mesma mente que está durante o dia, assim, e nem por isso tu fica chapado o dia todo, né? Algumas pessoas precisam, naturalmente, como eu disse, caso e caso, né? E aí então tu toma um remédio para dormir, mas tu não toma um remédio para também ficar chapado durante o dia, para não ter aqueles pensamentos e tudo mais. Então se não dorme, não dorme. Há casos, tá? Não levem ao pé da letra, mas a grande maioria, né? A grande maioria. Né? Isso é uma longa discussão, principalmente que a Fernanda é da área da saúde, né, Fernanda? Isso é um problema gravíssimo. Mas cada um, né? Enfim. Estima-se então isso, que as pessoas estão sofrendo de ansiedade. No entanto, mesmo aqueles que nunca passaram por um estado de ansiedade patológico ou incapacitante, em uma ou outra ocasião vivenciam níveis excessíveis de preocupação e ansiedade que não servem a nenhum objetivo útil e não fazem nada a não ser solapar a felicidade e interferir com a capacidade da pessoa de realizar suas metas. O cérebro humano é equipado com um sistema sofisticado, projetado para registrar as emoções do medo e da preocupação, que é ali a amígdala, né? Esse sistema atende uma função importante, ele nos mobiliza para reagir ao perigo, pondo em andamento uma complexa sequência de eventos bioquímicos e fisiológicos. O lado adaptativo da preocupação consiste em que ela nos permite prever o perigo e tomar medidas preventivas. Por isso, certos tipos de medo e um certo nível de preocupação podem ser saudáveis. No entanto, o medo e a preocupação é saudável, ele nos projeta para frente a tomar decisões e atitudes. A gente não pode estancar tudo. Se a gente estanca tudo, o que a gente está sentindo através de qualquer de medicamento ou através de buscas também tem gente que é viciada em terapias. Então fazem 1.500 tipos de terapias assim durante a semana ou por estudo. Aí se entopem de estudo assim, né? E ficam nesse estado de latência que é chamado, né? E esse estado de latência quer buscar a satisfação de prazeres, né? Através do estudo. E tem momentos que a gente precisa estudar, óbvio, né? Tem momentos que tu estuda e tal, mas não ficar buscando prazer. Tem pessoas que ficam, né? E terminam alguma coisa de estudar e buscam outra, ou buscam terapias o tempo inteiro, estão buscando alguma coisa. É esse estado de prazer, né? Da busca incessante pelo prazer. E está mascarando algo, assim, é a mesma coisa que faz o remédio. Essa pessoa ela está tomando um remédio, ela está viciada nisso. Então a gente tem que também ter esse cuidado. As terapias, elas são boas, mas dentro da medida. A gente discute bastante lá no TAO sobre isso. E às vezes a gente alerta os próprios participantes, os próprios frequentadores do TAO, diz, tu está fazendo muita terapia. É muita coisa. Ou te observa, dá um tempo para ti, para se observar. Não precisa vir fazer tudo que nós temos para oferecer. Dá um tempo para o teu corpo reagir, para a tua mente reagir. No entanto, os sentimentos de medo e ansiedade podem persistir e até se agravar na ausência de uma ameaça autêntica. E quando essas emoções crescem além de qualquer proporção com relação a algum tipo real, elas se tornam sinais de má adaptação. A ansiedade e a preocupação excessivas podem, como a raiva e o ódio,
ter efeitos devastadores na mente e no corpo, tornando-se a fonte de muito sofrimento emocional e até mesmo de enfermidades físicas. Do ponto de vista mental, a ansiedade crônica pode prejudicar o discernimento, aumentar a irritabilidade e bloquear nossa eficácia geral. Ela também pode levar a problemas físicos, entre eles incluídos a redução da função imunológica, as doenças cardíacas, os transtornos gastrointestinais, a fadiga, a tensão e a dor muscular. Dá um problemão. A gente já sabe disso, não? Já se demonstrou, por exemplo, que transtornos da ansiedade provocaram a inibição do crescimento em meninas adolescentes. Quando procuramos estratégias para lidar com a ansiedade, devemos primeiro reconhecer, como o Dalai Lama salientará, que pode haver muitos fatores que contribuem para a experiência da ansiedade. Em alguns casos, pode haver um forte componente biológico. Algumas pessoas parecem ter uma certa vulnerabilidade neurológica à vivência de estados de preocupação e ansiedades. Cientistas descobriram recentemente um gene que está associado à propensão à ansiedade e ao pensamento negativo. Pronto, gente, está explicado. Agora, quando tu tiver um pensamento negativo e alguém começar a te criticar, diz, gente, é uma questão genética. Está feito. E aí a gente tem a resposta para tudo. Tem isso também, né? Não basta o meio, né? Tá nos ajudando a gente a se ferrar, assim. A situação que a gente está agora, de todas as maneiras, sociais, políticas e de saúde, ainda tem um gene, tem algo dentro de nós, tem um aplicativo que está nos ajudando a nos ferrar. É muita coisa para lidar, gente. Eu fico impressionado. Sempre tem algo. Entretanto, nem todos os casos de preocupação tóxica têm origem genética. Pronto. E há poucas dúvidas quanto ao fato de o aprendizado e o condicionamento desempenharem um papel importante na sua etiologia. Não importa, porém, se nossa ansiedade é predominantemente física ou psicológica na sua origem. A boa notícia, finalmente uma boa notícia, é que há algo que podemos fazer a respeito dela. Então não se apavorem, vocês já estavam ficando ansiosos, né? 6h40 da manhã, despertando com Dharma, despertando ansiedade nas pessoas. Então não se apavorem, sempre há uma solução. Nos casos mais graves de ansiedade, a medicação pode ser útil como parte do tratamento, sem dúvida nenhuma. Tem que haver uma intervenção, né, com remédios. No entanto, a maioria daqueles de nós que são atormentados por ansiedade e preocupações incômodas do dia a dia não precisará de intervenção farmacológica. Especialistas no campo de controle da ansiedade em geral são da opinião de que o melhor é uma abordagem multidimensional. É isso que nós do Tao fazemos, gente. Tem uma equipe lá multidisciplinar que está lá para atendê-las. Aí tem eu, este ser que vos fala, na meditação. Vamos ver. Mark Twain, 90% dos problemas que eu tive, eles de fato não existiram. É isso aí. Né, amor? Então tem eu, esse ser que vos fala, na meditação. Tem a Rúbia, a chefa, lá com o rei, bom, ela é a mulher banda, né? Porque ela tem um monte de coisas que ela faz na pessoa. Enquanto tu deita lá, ela fica fazendo. Que são essas terapias, né? Que são maravilhosas. E tu entra e tu sai de lá tão mole que tu sai babando, assim, né? Sai aquela coisa, assim, né? Então ela faz auriculoterapia, faz um monte de coisa. A Maitícia, com seus florais. A Bruna, com a massoterapia. E ainda a Maia e a Amanda, com todos os tipos de yoga que vocês imaginarem. Hatha, Ashtanga, para criança, aéreo. Gente, é um troço completíssimo. Muito maravilhoso. Estou brincando, mas é muito bacana mesmo. Da pessoa entrar lá, tem gente que entra e faz o circuito completo. Tem muitos que fazem o circuito completo, vão todos assim. Isso é muito legal. A pessoa sai renovada. Né, Rubia? Chefa, a chefa do tal. Chamem ela de chefa, gente. Não chame mais ela de Rúbia. Chamem de chefe que ela gosta. Ela fica irritada. E é bravo que tu tá vendo. Rúbia, tu viu como dei a poltrona de lugar só pra te incomodar?
A Ruby é assim, ó, se ela coloca uma coisa, a outra tem que estar exatamente igual na mesma posição, né, espelhada, assim, sempre usando de uma simetria, né? E aí eu fui lá ontem, retirei a poltrona que ela botou na sala da Bruna, da massoterapeuta, e botei ali só para incomodar. Porque eu gosto de sentar de frente para a Laura, né, que é a secretária, e a gente conversar quando eu vou lá. Vou lá uma vez por semana, 2 só, pouquinho tempo, atender. Aí não tira a poltrona. Mas tá lá. Mexi, vou deixar lá. Tu não tirou, né? Então tá. Especialistas no campo de controle da ansiedade em geral são da opinião que a gente deve ter uma equipe multidisciplinar. Isso incluiria, em primeiro lugar, a eliminação da possibilidade de qualquer condição médica subjacente ser a causa de nossa ansiedade. A dedicação ao aprimoramento da nossa saúde física através da dieta e exercícios adequados também pode ajudar, viu? Eu falei antes ali, né? E como salientou o Dalai Lama, cultivar a compaixão e aprofundar nossa ligação com os outros pode promover a boa higiene mental e ajudar a combater estados ansiosos. Eu adoro essa palavra boa higiene mental, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu comento, né, e é legal da gente ver isso, né? A não ser que tu tenha um problema compulsivo, obsessivo, acumulativo, que é aquelas pessoas, geralmente eu vi muito, tem muitos americanos que têm isso, porque tem muita facilidade em tem uma predisposição, porque eles têm muita facilidade em absorver coisas, né, comprar coisas, porque é muito barato lá, enfim, né? Tem uma produção imensa, diferente de nós aqui no Brasil. Mas é muito comum desse povo, né? É uma cultura, enfim. Eles acumulam coisa, a casa tomada de coisa. Um lixo só, né? Então é um problema cultural. Então tu imagina assim, tu não começa a trazer coisas para dentro de casa e deixar a sujeira acumular, os lixos acumularem. Imagina o lixo do banheiro acumulando, o lixo da cozinha acumulando, todos os lixos tu não trocar nunca, e colocar mais coisa para dentro, ir comprando coisa, deixando, e tu vai, os jornais pelo chão. A gente faz isso na casa? Alguém faz isso aqui? Duvido. Não faz. Isso é impensável em qualquer cultura, né? A gente não faz isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente acumula um monte de lixo na nossa mente e acha que tá tudo bem. Tu passa o dia pesquisando coisa e vendo coisa no Instagram, no Facebook, não sei o que, onde for, na televisão, por tudo. A gente enche de porcaria, lê porcaria, ouve porcaria, fofoca. Você sabe o que é, né? Lixo. E aí enche de lixo e acha que tá legal. E nunca faz uma limpeza. Como é que tu faz a limpeza? Prática de meditação, gente. Contemplação também. Ah, mas só a meditação agora salva as pessoas. Não precisa. Vai contemplar a natureza, né? Sai um pouquinho, observa a natureza, deixa um pouquinho assim a tua mente simplesmente vagar, dá um tempo, né? Então tem várias formas: contemplação, meditação, absorção dos espaços, simples. Aí a gente limpa, dá uma limpada, né? Porque está sujo. Às vezes está uma sujeira, está uma bagunça na nossa mente. Na busca por estratégias práticas para superar a ansiedade, porém, há uma técnica que sobressai por ser especialmente eficaz: a intervenção cognitiva. Esse é um dos principais métodos usados pelo Dalai Lama para dominar a ansiedade e as preocupações do dia a dia. Por aplicar o mesmo procedimento utilizado com a raiva e o ódio, essa técnica envolve um enérgico questionamento dos pensamentos geradores de ansiedade, bem como sua substituição por atitudes, pensamentos positivos bem ponderados. Então, essa técnica é uma técnica de Vipassana, de insight. Em decorrência da extrema difusão da ansiedade na nossa cultura, eu tinha muita vontade de levantar essa questão com o Dalai Lama e descobrir como ele lida com ela. Sua agenda estava especialmente cheia naquele dia. E eu pude sentir minha ansiedade subir momentos antes da nossa entrevista, quando fui informado por seu secretário de que teríamos que abreviar nossa conversa. Sentindo-me sem tempo suficiente e preocupado com a possibilidade de que ele não pudesse tratar de todos os tópicos que eu queria examinar, sentei-me rapidamente e comecei a falar, regredindo a minha tendência intermitente de tentar extrair dele respostas simplistas. O senhor sabe que o medo e a ansiedade podem ser um grande obstáculo à realização das nossas metas.
sejam elas exteriores, sejam de crescimento interior. Em psiquiatria, temos vários métodos para lidar com esses aspectos, mas estou curioso para saber seu ponto de vista. Qual é o melhor método para superar o medo e a ansiedade? Resistindo ao meu convite para simplificar demais a questão, o Dalai Lama respondeu com sua abordagem tipicamente meticulosa. Eu não sei dar resposta simples também, não que eu seja uma pessoa complexa. Eu acho difícil tu objetivar as coisas, assim. Eu sou extremamente subjetivo, eu vou responder na volta do mundo, assim. E nem sempre respondo. Quem me conhece sabe, né? Vou dar uma resposta. E quando faz aquelas perguntas assim, responda em uma palavra que você não sei o quê, quando tem entrevistas, assim. Eu não sei fazer isso. Eu acho isso impossível. Não tem como. Ao lidar com... eu fico ansioso. Eu fico estressado. Como é que eu vou responder isso? É impossível. Faça uma pergunta do mundo e aí responda. Ao lidar com o medo, creio que precisamos, antes de mais nada, reconhecer que existem muitos diferentes medos. Alguns são muito genuínos, têm como base motivos legítimos, como, por exemplo, o medo da violência ou do derramamento de sangue. Ou medo agora do vírus, né? Vemos claramente que esses atos são muito nocivos. Existe também o medo relacionado às consequências negativas a longo prazo dos nossos atos negativos, nossos impulsos kármicos negativos. O medo do sofrimento, medo das nossas emoções negativas, como o ódio. Creio que esses são os medos certos. Ter esse tipo de medo faz com que adotemos o caminho correto, que cheguemos mais perto de nos transformarmos em pessoas sensíveis. Ele parou para refletir e depois conjecturou. Embora em certo sentido esses sejam tipos de medo, creio que talvez possa haver alguma diferença entre o temor e essas circunstâncias e a percepção pela mente da natureza destrutiva dessas circunstâncias. Parou de falar por alguns momentos e parecia estar em profunda reflexão. Enquanto eu lançava olhares furtivos na direção do relógio. Estava claro que ele não se sentia tão pressionado pela falta de tempo quanto eu. Finalmente continuou a falar com tranquilidade. Por outro lado, medos são nossa própria criação. Esses medos podem ser baseados principalmente em projeções mentais. Deu uma risada. Por exemplo, há medos muito infantis. Como eu quando era criança. Passava por algum lugar escuro, especialmente por alguns dos aposentos escuros no Potala. O Potala era o palácio de inverno do Dalai Lama. E sentia medo. Esse medo era baseado inteiramente na projeção mental. Ou, quando eu era pequeno, as pessoas que varriam o chão e as que cuidavam de mim sempre me avisavam que havia uma coruja que pegava as criancinhas e as devorava. O Dalai Lama riu ainda mais, e eu realmente acreditava nelas. Há outros tipos de medo baseados na projeção mental, prosseguiu ele. Por exemplo, se temos sentimentos negativos em decorrência da nossa própria situação mental, podemos projetar nossos sentimentos na outra pessoa, que então nos aparece como alguém negativo e hostil. Resultado, sentimos medo. Esse tipo de medo, creio eu, está relacionado ao ódio e ocorre como uma espécie de criação mental. Portanto, ao lidar com o medo, precisamos primeiro recorrer à nossa faculdade do raciocínio e procurar descobrir se existe ou não um motivo legítimo para o nosso medo. Falando nisso, essa semana, a prática de yoga da Amanda, ela está trabalhando as práticas online que a gente faz, né, no tal. E a Amanda é instrutora de yoga, e ela fez uma prática do chakra básico, que é Muladhara, né? E é para movimentar justamente o medo, algumas coisas assim. Nossa, funciona mesmo. Impressionante. Tem que ver. É diferente da prática de Kundalini, ou Kundalini, quem está se perguntando, e não é. É outra. Bem, em vez de um medo intenso ou de foco concentrado relativo a uma situação ou um indivíduo específico, muitos de nós são atormentados por mais de uma preocupação difusa e permanente acerca de uma variedade de problemas do dia a dia. O senhor tem alguma sugestão sobre como lidar com isso? E amanhã ele dará a resposta. Hoje a gente finaliza aqui. Senão é muito medo para essa hora da manhã.
Vamos estabilizar um pouquinho? Vamos deixar, porque esse assunto ele vai render bastante sobre o medo, e é bom que a gente pegue amanhã com a mente um pouco mais tranquila e aproveite as palavras do Dalai Lama, né, do mestre, trazendo para nós essas pequenas pílulas para aprender a lidar com o dia a dia. Se acomodaram já? Então vamos lá. Então o pessoal já sabe, vão se acomodando. Quem está deitado continua, relaxa o corpo. Para quem já está em pé, sente. Está tomando café, pare. Por favor. Desencoste da cadeira, do sofá, da cama, se estiver sentado na cama. E simplesmente deixe o corpo relaxar. Cada vez que inspira pelas narinas e solta o ar, pode ser pela boca, num suspiro. Então observe como é que está teu corpo hoje, nessa quarta-feira de manhã, 6h56 da manhã. Pode ser que esteja gerando um pouco de ansiedade, porque tem alguma coisa para fazer logo mais. Todos os dias nós temos coisas para fazer. Então é normal, todos nós estamos trabalhando, nos movimentando. Deixa para o lado agora as preocupações e simplesmente observa teu corpo relaxando. A nossa mente opera somente em dois aspectos. Ela tem duas funções apenas: fazer e conhecer. Agora o modo fazer a gente deixa de lado. Não há nada a fazer. E a mente está viciada no modo fazer. Tem que estar sempre fazendo algo para se sentir como se estivesse vivo, viva. E a gente explora muito pouco o modo conhecer. Porque o modo conhecer se subdivide em ativo e passivo. O ativo é quando a gente vai conhecer cognitivo, estudar, observar as coisas com os sentidos físicos, ver, cheirar, ouvir. E agora a gente vai também deixar que os sentidos físicos parem de buscar prazeres sensoriais que aumentam a nossa agitação mental e ansiedade. Vão dando esse comando para a mente que ela entende. Deixe os sentidos físicos de lado por um instante. Os olhos repousam, semiabertos, um espaço vago à sua frente. E a gente usa o segundo aspecto de conhecer, que é o passivo, que é apenas observar qualquer coisa que surja no estado da mente. E entende que esse aspecto também é importante. E a mente, se sentindo importante, ela para de fazer buscas e apenas observa. Apenas se deixem observar. Uma das características da mente é a consciência. Consciência é a própria mente. É uma das suas características. Então deixem que a consciência agora observe vocês, como vocês estão neste dia de hoje, neste momento. Sem julgamento, apenas observe se a mente ou o corpo está agitado, se está tranquila, se está impaciente ou se está tolerante.
É com essa mente e corpo que você vai lidar hoje. Então não se surpreenda com os resultados se você já sabe como está o seu equipamento. O resultado vai ser baseado nessa tua observação. Se estiver impaciente, observe hoje as tuas reações ao longo do dia. Se estiver tranquila, observe as tuas reações ao longo do dia. Sinta o ar entrando, o ar saindo. Fixe por alguns segundos o teu olhar sobre a respiração. Relaxe, relaxe. Deixe que teu corpo e mente repouse nesse estado natural. Apenas relaxe. Para quem vai continuar, continue nesse estado. Faça pequenos movimentos para sair da live e permaneça. Aproveite esse momento. Estabilize a mente e se reconheça. Ok? Os demais, um bom dia, um bom trabalho. E vamos lá. Hoje inicia a nossa comunidade. Hoje à noite, então, para quem ainda quer se inscrever, eu vou gerar agora, então, aí vou mandar os convites para hoje à noite. Então, a comunidade Arquitetura da Mente. Quem quiser ainda entre em contato comigo ou com a Carol, que a gente inclui, ok? Começa hoje. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia!